consequência analógica, o tal é, ao mesmo tempo, o criador, o criado e a criação. O tal como criador é o vazio que abrange a forma. Como criado é a forma que existe no vazio. Como criação é a relação entre o vazio e a forma, e a transformação que une os dois. Os três são um. O tal não se limita em nome, forma, sentido ou qualquer outra coisa. Todas as coisas, no entanto, são parte do tal e são formas do tal se expressar. O significado tal pode ser alcançado pela análise da composição do ideograma. Tem então esse ideograma, né, arcaico, tal em ideograma arcaico. Vamos lá, parte 1. 3 linhas horizontais corresponde ao trigrama Chen, símbolo do I Ching. A linha superior é o céu ilimitado, o meio o homem intermediário, e a linha inferior é a terra, limitado, né? A tríade céu, homem, terra. Parte 2. É um homem sentado, com as mãos postas à frente, tem os sentidos de parar, silenciar e meditar. Parte 3. É um rio ou água corrente. Tem os significados de fluidez, movimento e naturalidade, a consciência do tempo e da impermanência no universo. Parte 4. É a junção de uma linha vertical com o símbolo, que está simbolizado aí, originou-se de, que significa visão. A forma de olho na vertical. É a visão transcendental. A união dos dois forma a palavra eu. Conclusão. 1. A junção das partes 1 e 2, lado direito, forma a palavra ação, que significa ação para a união de 3 em 1. É a arte da transmutação, entre parênteses, alquimia, e a sagração do homem, entre parênteses, imortal. A junção das partes 3 e 4, lado esquerdo, forma a palavra É que aqui eu não consigo mais subir. que significa cabeça, líder ou início. É a consciência, entre parênteses, visão, do eu maiúsculo impermanente e da constante transformação do universo concreto e não concreto. 3. Junção das 4 partes significa a conscientização da impermanência e a realização da união para a eternidade. 4. O ideograma nos revela que o tal é vivência, é alquimia, é a filosofia viva, e não um puro jogo intelectual, sendo por isso fundamental integrar o tal à vida. Assim, aos comentários, para quem quiser. Bom, eu particularmente achei um texto assim diferente do que tinha apresentado da outra vez, dos ideogramas. Esse texto, né, é bem mais filosófico, né? Bem mais profundo, né? Das outras versões que eu tinha encontrado, eu não tinha visto nada assim tão profundo como como esse texto sobre o ideograma. Não sabia que tinha tanta profundidade. No curso de filosofia, o Wagner fala sobre essa simbologia, a primeira parte do curso de filosofia taoísta.
ele explica bem isso, né, da questão dos três que formam um, né, da impermanência. É bem profundo mesmo, né? É bem interessante. Consciência do tempo. Que, na verdade, o tal é o inominável, né? Não dá para... Fala tal porque é o tal de tal, como ele fala, e na verdade é o tal, mas não é o tal. Porque o tal não tem forma, né? Ele é o conjunto dos três, né? A criação, a criatura. É bem o símbolo do céu, do trigrama céu, que é o primeiro que ele fala aqui. É bem bacana. Regina está perguntando qual o nome do livro. Na verdade, Oi? alquimia, Alquimia Taoísta Diálogos, né? alquimia do Alquimia Taoísta alquimia da Diálogos, do próprio mestre. Rosina Martinez, né? Alquimia taoísta do mestre Wudchen. A E é professora uma deu uma... pela editora Mauad. Falar só um pouquinho, Sérgio e Regina e Roger, sobre esse. Então, Eu achei interessante vocês falar um pouco sobre essa definição de tal que o Cheng dá no livro, porque essa definição, como falou, foi a Samantha? Quem falou? Eu não sei, uma moça aí. É importante, né? Boa tarde. Porque vai acompanhar, essa definição, ela é mais profunda, como o Sérgio falou, né? Ela vai falar da própria mutação, que o caminho leva à mutação, né? E de que maneira que a gente se posiciona diante dessa mutação, né? Então, você falou no trigrama célula em cima, isso, né? As três linhas relacionadas à própria mutação do Xing, é o homem que para diante para meditar, né? E ele consegue a visão universal, que é aquela a consciência única, o olhar único, né? Diante do fluir da água, né? Então, essa definição eu sempre achei muito importante. O Xing sempre começava com ela, quando começava o curso de Xing, né? Embora no início possamos ficar muito sem entender a ideia, né? Mas quando a gente também, uma versão muito conhecida também é o próprio tal como caminho, né? Como caminhante, e é aquele que caminha, né? O ato de caminhar. Então, esse três fala também desse processo, né? As três coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a forma, a não forma. Então, a gente está sempre unindo esses três princípios, tá? É isso. inclusive, ele até fala na questão do caminhar que não há como ficar parado, porque mesmo quando... Na verdade, o próprio movimento ele consiste nos dois movimentos, tanto de ir quanto de ficar parado, porque enquanto uma perna se move, a outra está mais imóvel. Então, é sempre esse equilíbrio, né? Da não movimento com o movimento, do não movimento com o não movimento, né? E a questão do homem meditar, né? A gente só consegue atingir realmente o vazio quando a gente entra nesse estado de meditação. E é no vazio que a gente tem o estado de potencialidades, que é o tal, é o próprio tal. E daí a gente consegue atingir um maior entendimento, uma maior claridade de mente, né? Uma maior transparência, né? Às vezes ele fala da transparência, né? Que esse vazio ele também remete a uma transparência da situação, né? É mais fácil de eu escolher, de eu conseguir tomar decisões, porque é um estado de potencialidades, não é o vazio o contrário do cheio, mas um vazio que está cheio de potencialidades. Daí que surgiu a manifestação de todas as coisas.
Daqui a gente pode continuar, né? Sim. Para a leitura do Tao Te Ching mesmo. Né? Vamos ver. Vou aumentar um pouco mais. Que página que está? Aqui. Então, a gente vai dar continuidade, né? Depois, leitura do capítulo 1. Bom, isso aqui é em chinês, né? Então, a partir esses versos aqui. Alguém se candidata a ler? Samantha. Samantha aqui está aqui em cima já. Tá tudo bem, Sérgio. O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mão das 10.000 coisas. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas, e a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Quer que eu continue, Sérgio? É para ler tudo? Né? Desculpa. Porque tem uma grande profundidade, né? Você lê, Rê, ou quer que eu leia? Eu vou ler um pedaço, acho que é muito longo para uma pessoa ler sozinha, né? A gente pode até dividir. Eu vou começar a ler. Tá. O caminho que... Pode continuar, Sérgio? Eu queria ver mais ou menos o tamanho desse trecho, né? Só para ver até onde que vai, sabe? Tá. É uma página, vai até a 28. Final do 28. Mas eu acho que aí pode ler sim, esse trecho todo. Tá bom? Tá bom. Até o próximo negrito aí a gente comenta. O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. A palavra caminho é tradução do ideograma chinês Dao ou Tao, que dá origem à palavra taoísmo. Caminho constante é o absoluto taoísta, origem do mundo manifestado. E caminho que pode ser expresso são todas as existências do mundo manifestado. Um é a raiz de todas as manifestações, o outro, a expressão de todas essas manifestações. Então, tal significa o absoluto, que está além de toda e qualquer referência, porque nessa dimensão não existem manifestações. Mas significa também cada uma das referências do mundo manifestado, concretas ou abstratas, da menor à maior, da mais simples à mais complexa, reais ou imaginárias. Um é o caminho constante, o outro é o caminho que pode ser expresso e se revela em todas as existências através das formas físicas, imagens, símbolos, pensamentos, sentimentos, sons, palavras ou gestos, que juntos representam todas as linguagens do mundo manifestado. Bom, eu não li lá em cima, né, a diferença do tal da nota, vou seguir. O caminho constante encontra seu abrigo do absoluto taoísta, fonte de energia do mais alto nível espiritual, que se renova permanentemente e permite que sejam geradas todas as existências. Esta é a dimensão chamada constância, símbolo de perenidade sob a ótica taoísta.
E é desta qualidade que nos falam os versos iniciais do Tao Te Ching, uma dimensão de transcendência do tempo e do espaço, que se assemelha a um vazio de manifestações, onde o que existe é apenas a energia não manifestada, condição que permite a geração da vida. Assim, constância ou vazio é o tal como absoluto. É vazio porque não possui manifestação. É absoluto porque se encontra representado em todas as existências, já que todas são geradas a partir desta mesma origem única. E é constante porque transcendem o ciclo da vida e da morte. Nome é a palavra que se usa para designar algo ou alguém. Trata-se de uma expressão do mundo manifestado, e como todas as expressões, o nome é uma linguagem que limita seu objeto. Assim, o que é constante e, portanto, inexaurível, não pode receber um nome que o limite. Por isso, o nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Ao vazio não se consegue atribuir um nome, porque ele é anterior à existência de qualquer nome ou representação que possa limitá-lo, anterior à própria existência do mundo manifestado. Tentar nomeá-lo é como usar uma régua de medidas finitas para aferir o comprimento de algo que está além das medidas e da forma. Não se usam conceitos do mundo finito para definir o que seja próprio de uma existência infinita. Da mesma forma que não se consegue utilizar a linguagem para dar nome a algo que esteja além da linguagem. Este raciocínio remete aos versos do capítulo 25 desta obra. Eu não conheço seu nome, chamo-o de caminho. É impossível atribuir um nome ao tal, porque ele está numa dimensão além de todos os nomes e de todas as linguagens. Lao Tzu confere a ele o nome tal, mas esta atribuição não o descreve, nem torna possível compreender seu sentido. Apenas reafirma sua existência e indica o caminho que as pessoas podem seguir para chegar até ele. A imagem é análoga, por exemplo, às setas que apontam para que lados ficam as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, uma estrada que liga as duas localidades. Seguir a seta não significa chegar ao destino, e sim tomar o caminho que levará a pessoa à cidade escolhida. Tal significa literalmente caminho, mas os mestres taoístas ensinam que para se tornar real, ele precisa da atuação simultânea de 3 elementos: o próprio caminho, o caminho que busca a realização no tal através da caminhada e o ato de caminhar, como a permanente prática espiritual que conserva a estrada em boas condições de circulação. Para o taoísmo, esse caminho é como a estrada que liga todas as existências diretamente à sua condição primordial, o tal como vazio. Buscar o tal, portanto, é trilhar com constância, humildade e paciência o caminho do tal manifestado, através da prática diária dos seus preceitos, para chegar à plena realização espiritual e alcançar o ponto inicial comum a todas as existências, o tal como absoluto. Somente vivendo e se integrando ao tal, será possível compreender seu verdadeiro significado. Eu vou dar um mute aqui, tá? Tchau. Tá. Bom, como teve interferência, eu tive que dar um tchau, mas bom, vamos voltar aqui para o texto, né? A partir daqui. Bom,
Alguém comentar o que a gente leu até agora? Que... Bom, aqui tem várias coisas, né? Apesar do ser 2 versos, né? Aqui já tem bastante coisa, né? Ele fala que é sobre conceitos que limitam, mas eu não sei se a gente vai chegar. Não precisa chegar, nós fazemos comentários, né, na ordem que vem aqui no texto, tá? Pode ser aleatório, assim, qualquer comentário que a gente for fazer, né, vai formando o todo, tá? Cada um vai ter o seu comentário de acordo com a sua percepção, cada um tem uma percepção diferente, né? Aí cada um comenta, aí a gente vai fazendo um todo. Né? Não existe certo, não existe errado, porque é a percepção de cada pessoa. Tá? Então, esse todo que a gente vai formar que é legal, que é coisa que a gente não percebeu no texto. Aí a gente vai montando, né? E também não tem nada que é conclusivo. Né? Não, agora a conclusão, né? Chegamos a uma conclusão, fechou, é isso. Porque sempre pode ter mais alguma coisa, sabe? E vai mudando também, né? Então, tem coisas que eu acho interessante que ele fala que que, que assim, tudo que eu defino, né, é uma coisa que eu limito, né? Acabo limitando o conceito. Né? Então, tudo que é expresso, eu acabo limitando, porque não é só isso. Né? E sempre pode ter alguma coisa a mais. Quando eu limito, quando eu digo é isso, não é só isso. Né? Porque acabo sempre limitando, né? Porque aí entra naquela questão do tal, ele é o um, mas ele é tudo. Então, quando eu defino ele de alguma forma, eu limito e deixo ele numa polaridade, né? Então, na hora que eu defino o que é, tem até um capítulo que fala isso, que eu defino o que é feio, eu já estou definindo o que é bonito. Entende? Então, eu acabo classificando. Isso é uma estrutura cerebral nossa mesmo, de classificar. Quando a gente acaba classificando alguma coisa, a gente sempre, por exemplo, se eu falo, respeito é isso, isso e isso. Aí, automaticamente, na hora que eu defini o que é respeito, eu defini o que não é respeito. Então, acabo limitando um conceito que, na verdade, que é o tal, que é sem limitação, porque ele é cheio de potencialidades, ele é uma multiplicidade. Não tem como definir, né? E, na verdade, como você falou, é a própria percepção de cada um. É o caminhante, ele até fala que é o caminhante que faz o caminho, né? Então, eu posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso ir para o sul, posso ir para o norte, posso ir para o leste, posso ir para longe, para perto, para onde eu for, o tal vai estar. Porque ele é tudo e é o nada ao mesmo tempo agora. É bem... é bem complexo, mas é uma coisa que é a abrangência, né, de tudo. Né? Então, na hora que eu tento definir, eu acabo limitando, o que, na verdade, é ilimitado, porque ele é cheio de potencialidades, é o vazio ilimitado. É que os nossos conceitos eles são bem binários, né? A gente sempre escolhe entre duas possibilidades, então, para a gente imaginar esse estado de potencialidades é meio complicado, né? Mas é basicamente isso. Então, na hora que a gente define, a gente classifica e a gente limita. Sempre é assim. Acaba matando. E daí acaba também surgindo preconceitos, né? Porque na hora que eu limito, eu fecho o conceito e não dou abertura para novas possibilidades. Eu acabo com as potencialidades. É isso que acaba acontecendo. É a minha visão, né? Sim, sim. É como tentar descrever o infinito, né? Sendo que a gente está num mundo finito,
sim, sei lá, nossa mente, né, não alcança. É como tentar fazer uma outra dimensão através da nossa dimensão. Então, você estava comentando a experiência, realmente por exemplo, você vai fazer um mergulho, né, de cilindro lá, vai fazer um mergulho. Como você vai descrever isso para alguém que nunca fez, nunca passou pela experiência, né? Por mais que você fique enumerando, não tem como, não tem fim, né? E a sua experiência não é a real experiência, porque se a outra pessoa fizer, ela vai ter outra descrição, né? E mesmo porque tem algumas sensações que a gente também não consegue descrever. Então, a gente sempre vai descrever de uma forma limitada, porque a linguagem, ela é limitada, ela não alcança os sentidos totais. Então, ela está limitada a crenças, a barreiras, a memórias antigas que a gente tem. Então, ela nunca vai ser realmente o que a gente sentiu. Né? Por isso que o povo fala que uma história só, se você tem no mínimo três versões, né? E a gente sempre pode transcender isso, sempre que a gente revisitar isso, as sensações. É que nem ler um livro, né? Sabe, a gente está lendo agora esse capítulo hoje, amanhã talvez a gente leia esse mesmo capítulo e a gente tenha outras percepções, porque a gente já não vai estar no mesmo patamar de consciência. Daí a inconstância, né? Como que eu vou dar a inconstância não, a coisa a impermanência, né? A mudança constante, né? Como que eu vou deixar definir uma coisa que é mutável constantemente? E constantemente é como o rio, é a fluidez da água. Constantemente ela está se alterando, constantemente a gente está recebendo coisas, constantemente a gente está deixando coisas, e isso nos transforma no caminho, um caminho próprio de cada um, e cada um tem uma percepção diferente, né? Então, é difícil realmente descrever. A gente não consegue nem descrever as nossas sensações, que dirá descrever o tal de tal, né? Por isso que se a pessoa falar assim, puxa, eu entendi tudo desse capítulo, então ela não entende nada disso. Tem uma parte que ele fala, que é comentado, né, na parte comentada, que fala da seta, né, que indica o caminho de São Paulo para Rio. Não peguei direto aqui. Mas isso me lembrou também que tem um poema que fala da mão que aponta para a lua, né? Então você, quando existe isso, da mão apontando para a lua, você não fica olhando para essa mão que está apontando para a lua. Você vai na direção que a mão está apontando. Então é algo nesse sentido, quando você está falando do tal. É uma indicação para o caminho percorrido. Eu posso ter essa mesma indicação e posso pegar vários caminhos, né? Eu posso ter, inclusive, não só pegar vários caminhos, mas como eu posso ter várias percepções, talvez no mesmo caminho, né? Então, é tudo muito relativo dentro do absoluto. É complicado, né? Uma coisa meio doideira. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Agora tem mais de uma, né? O que é o mundo, da Regina Martins, o que é o mundo manifestado? É o nosso mundo aqui, o nosso que a gente vê na concretude, né? Que, por exemplo, fala do não manifestado, né? Do vazio potencial, que é o que a gente não enxerga, e tem o que se manifesta. O taoísta costuma chamar o mundo manifestado das 10.000 coisas, né? Ou 10.000 seres, né? Também é um nome, também é um conceito que representa esse mundo manifestado. Como se fosse tudo mesmo, tudo que existe, né? O que a gente pode ver e não ver, mas que, enfim, está manifestado. Esse é o mundo manifestado. Isso. E o vazio que ele se refere aqui seria a potencialidade para a existência desses 10.000 seres, né?
Isso. É o E que aí... dá uma Oi? é o que dá o suporte para o mundo manifestado. Exatamente. É. E aí a gente tem... Eu vou falar do Tai Chi Pailin, né? Que é a nossa referência, a linhagem aqui, né? Que a gente pratica. Aí a gente tem os treinos que levam a esse vazio, né? Porque a gente está no mundo das 10.000 coisas, 10.000 seres. E a ideia é a gente fazer esse caminho do retorno, né? Que foi falado aqui, do tal vazio, que é lá que tem toda a potencialidade, lá tem saúde, lá tudo está, vamos dizer assim, em equilíbrio, né? Se é que a gente pode colocar isso em palavras, tudo bem que não é pelo que a gente está vendo, é que a gente coloca em palavras como possibilidade de nós nos aproximarmos disso, né? Porque para o ser humano, se a gente não expressar através das palavras, não tem muito como, né? Então a gente vai e coloca em palavras, sabendo que as palavras limitam, como foi falado, né? As palavras limitam muito. Mas, enfim, os treinos do Tai Chi Pailin se propõem a levar esse caminho do retorno, né? A esse vazio que não dá para a gente nominar, mas que dá para a gente experimentar. Como é que a gente chega até esse vazio? Né? Através da experiência. Esse é um caminho mesmo. É o se tornar uno, né? Buscar a unidade. É isso. Acho que até anterior a isso, né, Roger? Me Anterior. parece. Sim, Acho que é sim, um algo pouco Anterior. anterior. que definir. É anterior, porque quando a gente torna uno, já tem uma manifestação. Então, quando eu falo do vazio, a gente, quando tem uma descrição na revista da saúde, né, acho que não sei se é o caderno 1, tem o mestre Liu, tem desenho, né, do vazio, do uno, e depois já da manifestação, já o tai chi, né, já formado. Então, a gente já começa a perceber a diferença. É que a gente, na nossa própria cultura, tem o dom de explicar, né? E esse o explicar, não vou dizer que a gente acaba confundindo. É assim, a coisa é simples, mas é que às vezes a gente tem aquela ânsia de querer entender o que está óbvio, né? Então a gente vai ter três figuras, né? Uma do círculo vazio, aquele é o vazio, né? O estado Tá. que é para nós estarmos, né? Quando nós fazemos a meditação, é o que leva, né? Através dos treinos, as práticas dos ticuns, né? De todos os treinos, é aquele vazio, aquela sensação de vazio e de esvaziamento. E depois a manifestação, quando tem um uno, né? A gente for buscar para o nosso lado, né? Como se fosse no momento da concepção. Tem um gameta, aí depois a junção do outro gameta, né? Do masculino com o feminino, o espermatozoide com o óvulo, e Aí já é depois dualidade. a divisão da célula, né? Primeira unidade, depois já tem a divisão. Aí já tem um yin e um yang, já seja, né? Começa já a divisão. Mas é que a gente, às vezes, acaba se perdendo, né, nisso. E que tudo leva, né, através dos nossos treinos, através das nossas práticas, aquela sensação do vazio, né? Nós nos colocamos anteriormente àquele momento da fecundação, né? É aquele vazio onde só tinha uma célula apenas, né? Então, é que a gente fica ali tentando explicar, tentando ver, mas assim, é uma coisa que é de cada um, né, que vai sentir isso mesmo, né? Então, é difícil a gente, assim, colocar, é como o tal mesmo fala, a partir do momento que você explica, ele deixa de ser o tal. Então, tá ali o vazio, a gente tem que olhar e entender o vazio. Se nós estamos com a mente tranquila, serena, não pensando em nada, nós realmente estamos naquela condição do vazio, né? Essa é uma, pelo menos é que eu procuro entender dessa forma, né? Quando eu vejo, né, as figuras, né, explicando, né, e também a partir também da leitura também que é feita, né, sobre o tal, o significado.
Então, se a gente fica ali tentando explicar, ele já perde o significado, já deixa de ser o tal. Bom, tem mais perguntas aqui no chat, da Denise, né? Assim, a palavra constante parece ter outra acepção bem diferente do que usamos na nossa linguagem comum. Alguém pode comentar sobre o caminho constante? O que ele fala? Essa, não, desculpa, Pode eu ia no pedir começo, de né? novo. O caminho, a palavra constante parece ter outra acepção bem diferente do que usamos na nossa linguagem comum, né? Alguém pode comentar sobre o caminho constante? É o caminho constante que está aqui, né? Sim. Isso. É, Ele fala dessa constância que transcende isso que a gente vive aqui, de ciclos de vida e morte, né? Então, uma coisa é, sempre vai, eu acho que tem a ver com a questão da mudança, né? Eu não sei, eu entendi isso, talvez essa questão da mudança constante que ultrapassa essa questão que a gente, dessa mudança que a gente aqui no manifestado. É uma coisa que sempre vai ser assim, constante não sei será que é diferente do conceito daqui? Não sei, eu penso em constante numa questão de movimento, que são inexoráveis, movimentos sempre, sempre, que não nada para. Eu penso assim, não sei se alguém tem alguma outra. Posso tentar? Eu não sei se me ouvem. Eu estava pensando no vazio, em relação ao que foi dito, como um estado. É um estado que se consegue, talvez, através da união dos 3 pontos que a gente citou no tal, né? O céu, o homem e a terra. A gente também, nós também temos esses 3 pontos, que seria o Lintai, né? Acho que vocês chamam assim, o ponto do coração e o Dantian inferior. Quando a gente entra em meditação profunda, nesse trabalho que o taoísmo nos leva, a gente entra com um certo trabalho num estado de não pensamento, num estado de não oscilação, num estado além da razão, no sentido de que nós não precisamos mais ter uma forma cartesiana de interpretar o mundo. Simplesmente nós somos uno com o todo, nesse sentido. Mas isso é uma coisa que se vive e não se explica, né? Por isso as palavras nos traem. E a constância, seguindo essa linha de pensamento, é exatamente esse estado de, meu ponto, tá? De não oscilação, de não mais do branco para o escuro, ou da luz para a escuridão, da escuridão para a luz, no sentido de um lado a extrema materialidade e do outro lado o extremo sutil, né? Não mais essa oscilação. E enquanto ser humano, essa oscilação é constante, as emoções, né? Uma hora a gente está bem, uma hora não está. Uma hora você está num estado de humor bem elevado e quando algo ocorre, você rapidamente muda, né? Nós somos uma mudança constante. Só que essa mudança constante é o oposto desse caminho constante, né? Desse estado de ser que transpassa, acho que essa condição
de total oscilação do que nós vivenciamos no mundo, né? Quer dizer, é um grande desafio chegar nesse estágio, né? Esse é o meu ponto, a minha interpretação. Não é uma verdade absoluta. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Juliano. Mas vamos continuar aqui com as perguntas aqui do chat, né? Aí tem depois do Richard, né? O Dao não seria uma expressão de Rum? Rum é aquela, sendo Rum a alma etérea da madeira pela medicina chinesa. Então, o Dao não seria uma expressão do Rum? Sendo Rum a alma etérea da madeira pela medicina chinesa? Aí ele... Bom. Sérgio, com licença. Oi. É a Tati Zapata que está falando. Boa tarde a todos. Eu posso só fazer um comentário sobre essa questão do caminho constante, antes de passar para a próxima reflexão? Sim. Pode ser? Que eu estou lendo aqui o texto que está na tela, né, compartilhado, e ele fala que o caminho constante é o próprio absoluto taoísta, né? A própria origem, o próprio Tao, então, né? Essa fonte anterior ao universo manifestado. Em oposição ou seja, o caminho constante está em oposição ao caminho do mundo manifestado. Ao caminho não, está em oposição ao mundo manifestado. Estou compreendendo assim esse texto. Acho que é bem o que o Guilherme falou mesmo, do contrário do nosso constante. Eu acho que tem a ver com isso mesmo. Né, do constante de não ter polaridade, né, de ser único, talvez seja isso, o constante de ser único, de ser o tal, não tem essa polaridade, essa mudança constante como eu tinha falado anteriormente. Eu acho que vem mais de encontro com o que o Guilherme falou mesmo, né, essa constância de não ter polaridades, porque é único, é absoluto. Então, não fica passando a balança para cá ou para lá. Né? Talvez seja isso. Posso falar, Eulália? Bom, então, posso voltar aqui para... Pode falar. Sérgio, posso falar só uma coisinha? Eulália que está falando. Pode falar. Então, uma reflexão sobre o caminho constante. Não sei, eu fico pensando assim sobre tudo isso. Não seria o ciclo da vida e da morte em todo o universo, que um ser depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, que depende do outro. É a vida que gera a morte que gera a vida, e é esse caminho constante, é o caminho todo, é o que um gera o outro. A vida, você vive, o outro vive. Para você viver, você depende de matar um ser, que seja ele animal ou vegetal. Então, e aí, por exemplo, para eu me alimentar, se eu preciso de energia, né? Então eu preciso comer, eu preciso só a água que não, mas mesmo assim, se eu ficar tomando água, todo mundo toma água, a água acaba. Aí, depois que eu morro, uma árvore vai gerar vida para outras vidas. Não sei, eu fico pensando assim, é porque eu estou iniciando o estudo, né? Mas eu fico pensando assim, é uma reflexão que eu estou fazendo. Só uma coisinha, tá bom? Não sei, só para me posicionar. Imagina, é só mais um comentário, uma opinião, né, que vem agregar, né, com todas as outras, né? Porque aqui a gente, no final, cada um tem uma opinião que vai dar o todo, né? Tá? E ainda assim,
não acaba por aí. Bom, eu estou vendo o horário das 17h20 agora, então, para a gente cumprir, né, esse horário, então, o próximo ponto seria os comentários da professora Thelma. Gente, boa tarde. Eu estava acompanhando todos os comentários, e todos os comentários são ricos, né? Porque são interpretações do texto. Isso aí é muito importante. E faz parte do próprio tal, de cada um de nós, né? Cada um de nós tem um tal, né? Eu anotei algumas coisas aqui, e eu queria falar rapidamente sobre tal e ter, né? Sobre caminho e virtude. Tá? Rapidamente, mas antes eu queria falar sobre o caminho constante, que foi muito interessante, todas as definições do Leandro, da Samantha, da Tati, da Eulália, né? Então, muito interessante, o caminho constante é o próprio absoluto, como Cheng diz no início do livro, né, do capítulo. E como é que a gente entende essa constância, né? Ela é algo que se transforma, que muda e que tem uma síntese. Então, dentro desse caminho constante, tem todas as potencialidades, como alguns falaram aí, né? Então, ele é um caminho que se mantém, que tem a mesma qualidade do início ao fim. E a gente chama esse caminho de vazio, autêntico vazio, absoluto, ou céu anterior, né? Vocês já devem ter ouvido na linguagem do céu anterior, na linguagem do céu posterior, né? Então, o constante é nesse sentido, né? Daquilo que permanece, mas que também muda, né? E que traz uma síntese, como eu não anotei o nome dela, Regina, não, a outra moça, a que falou primeiro. Então, existem todas essas potencialidades desse caminho constante, né? Essa visão dessa linhagem a qual o Cheng pertence, né? Então, ele está falando aqui do vazio, do autêntico vazio do céu anterior, tá? Então, tudo que foi falado cabe dentro do conceito do próprio caminho constante, tá? Eu separei um início aqui, né? Sobre o mundo manifestado. O mundo manifestado é o oposto, né? É o próprio céu posterior, como a Regina falou muito bem, né? Sobre as 10.000 coisas, os 10.000 seres, é a totalidade das coisas que está revelado no mundo da forma, da expressão, da linguagem, né? Então, esse é o mundo manifestado, tá? Experiência individual também é muito importante, como alguém falou aí, né? Acho que foi a Samantha, a impermanência, cada um tem uma experiência do tal, né? A gente não consegue ter a mesma experiência, somos diferentes, né? Dentro da nossa própria história de vida, né? E a palavra que ela falou da fluidez é muito interessante, porque o tal é a própria fluidez, né? É a própria transformação. É uma obra aberta, como a gente viu aí, né? Cada um tem a sua interpretação. E um outro exemplo para absoluto, que aí vai dentro da questão da teologia, que ele vai falar um pouco mais até nesse capítulo, é o próprio Di, que é a ausência de polaridade, né? Então, o absoluto, o Di gerando o Taidi, né? Que é a própria polaridade, né? E o que a Regina falou sobre o caminho do mestre Liu Pailin, né? A linhagem do caminho do retorno, isso é muito importante também, Regina. E dentro da visão que o Cheng seguia, né? A gente também tinha todas essas práticas. A meditação é o caminho do encontro, né? Do retorno ao tal, né? De você voltar ao estado latente, ao estado do céu anterior, né? E eu só queria falar mais uma coisinha, se vocês me permitem, tá? Sem falar demais. Eu vou ler algo que está num dos textos do Cheng sobre caminho, que é tal, e virtude, que é o T, que dá nome ao livro, né? Então, a gente tem lá caminho e virtude, tá? Ele diz assim, caminho é o princípio, e a virtude é tudo aquilo que está de acordo com o princípio. Caminho e virtude se complementam. Caminho é o vazio, virtude é a vida. Vida que corre no vazio é a virtude que existe no caminho, né? E aí, como muitos de vocês devem conhecer a medicina chinesa, alguém falou sobre a madeira, eu também tinha separado a alegoria das 5 virtudes,
tá? Para a gente entender. A virtude inicial é a sabedoria, né? Que é a virtude que está relacionada à água. Quem perde essa virtude passa a viver com a virtude da madeira, que é a bondade. Quem perde a bondade passa a viver com a justiça do metal. Quem perde a justiça passa a viver com a polidez, com a lucidez. E quem perde a polidez dá lugar à guerra. Então, é o total desequilíbrio, né? Isso são uma parte de um texto que eu não sei se está nesse livro, né? Mas que eu achei muito importante, tá? É isso. Obrigada. Eu não estou ouvindo você, Sérgio. Muito bom. Obrigado. Finais, viu? Muito bom, excelente. Uma bela síntese. Obrigada, Thelma. Obrigada a vocês. Os comentários finais, né? Bom, então, eu acho que esse formato que a gente está fazendo de ler gradualmente e a gente depois fazer os comentários, né? Bom, eu achei muito assim, eu gostei desse formato, né? Se gostei seria a melhor palavra, mas é porque que o texto e o comentário ele é muito denso, sabe? Tem muita coisa, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, conhecimento aqui, né? E cada palavra é diferente das outras, dos outros livros do Tao Te Ching, né? Que são verso a verso. Aqui praticamente é palavra a palavra. Cada palavra tem um porquê que está nesse texto, né? Aí tem o comentário daquela palavra e aquilo, né, se abre em várias dimensões, sabe? Então, é um texto assim, muito rico. Eu ainda não vi nada, assim, não desmerecendo os outros, eu não vi nada assim como esse texto, né? Mas aí a gente está aprendendo também, e também a gente não vai aprender tudo, longe de aprender tudo, tá certo? Porque é muito que a gente tem a aprender, mas é uma sabedoria que primeiro a gente tem que se familiarizar e depois, se possível, colocar isso no nosso dia a dia, né? Esse seria meu comentário. Eu não sei se alguém queria mais complementar aí. Até mais 3 minutos, né? Eu queria dizer que agradecer, né, a presença de todas, de todos, e dizer que é muito importante a leitura, a reflexão, e que esses conteúdos possam contribuir para o nosso dia a dia, né? Não é uma leitura e um estudo que a gente vai fazer longe da nossa vivência, né? Muito pelo contrário, que a gente possa incorporar. E daí a Thelma deu uma contribuição muito rica falando das virtudes, né? Que se a gente não tem a virtude da sabedoria, né? A virtude da água, e aí a gente vai, entre aspas, degringolando, a gente vai chegar lá. Eu acho que a virtude da sabedoria é a virtude do homem que tem as práticas, né, taoístas, e que também tem essa reflexão sobre o que é o bom viver, vamos dizer assim, né? E a guerra, eu acho que diz respeito à parte mais, assim, animal, né, mais imediata, que também tem um determinado momento que precisa acontecer, mas se a gente vive apenas na guerra, né, a gente está deixando de viver essa outra potencialidade. Então, acho muito rico esse nosso grupo, esse nosso encontro, e desejo que tenha vida longa aí para a gente poder ir amadurecendo, né? Bem aos pouquinhos mesmo, né? Bom, sim. Tem essas perguntas finais aqui do chat, a gente vai responder na próxima semana, né? Tá bom? Ficaram 3 perguntas, aí a gente continua a partir daqui. Não sei, o Roger quer falar? Aproveitando as perguntas que a gente teve na conversa na live com o Wagner, elas foram levadas na live do dia 31, e está gravado lá na plataforma,
Quem quiser acessar, ficaram 2 perguntas. Era uma do Jorge, outra da... Tinha uma da Regina também, Martinez, acho que era Martinez, que perguntou do vazio. Então, o Wagner ele abordou isso na live do dia 31, está lá na plataforma, como curiosidade. Obrigada. É isso. Para finalizar, agradecer a presença de todos, né, os participantes aí, estamos aprendendo, todo mundo aprendendo, né, no tal mesmo, no caminho mesmo, né? Tá? No caminho, exatamente. Senão, se a gente já tivesse iluminado, a gente já estava lá. Então a nosso objetivo é chegar mais próximo, né? Quanto mais a gente puder absorver isso e aplicar isso no nosso dia a dia, melhor. Muito obrigado. É isso aí. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada, gente. Boa tarde. Muito Boa obrigada, semana. obrigada. Boa tarde. Boa Até tarde. sábado que vem. Até. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.